Agora olha pra minha cara, porque a gente tem que confessar. Ok, não, mas você tem que... Não. Não, mas na hora que eu fizer a pergunta, você tem que olhar pra minha cara. Não. Ô, Luciana, Não. conta pra gente aí, por que você resolveu vir pra cá? Aí, assim, porque você tá... Fala assim, ó, conta pras nossas seguidoras sobre um pouquinho da sua jornada, whatever. Nós estamos conversando com elas. Conta aqui pro nosso canal, o pessoal que tá seguindo a gente, por que você resolveu vir pra cá? Você tem que entender que nós Eu estamos sei. conversando com elas. Então, você tem que Sei falar. lá pra gente ver como é que ficou. Oi, gente, tudo bem? Então, hoje nós estamos aqui para contar a jornada da Luciana. Como que ela chegou aqui, o que que ela achou do país, as coisas que ela não gostou, que ela gostou. Vamos lá, Luciana, fala pra gente aqui, o que que te trouxe até aqui? Em primeiro lugar, antes de eu começar a minha história, já deixa seu like, segue a gente, que senão eu não vou gravar mais vídeo pra vocês não, beleza? Segue aí, ativa o sininho pra você estar sempre recebendo os vídeos que a gente vai colocar aqui no canal. Que finalmente nós começamos a gravar de novo, né, por causa da Kátia. Sempre culpa de alguém. É, tem que culpa ser, da Kátia. Alguém tem que ter essa culpa, É culpa né? da Kátia e vocês podem ver como que ela fala as coisas, que no outro vídeo abaixo aí, se quiser eu deixo no card, pra vocês verem que a Kátia que começa com o problema todo. Sempre. É. Responde. Bom, então, gente, eu tô aqui nos Estados Unidos tem 25 anos. Vai fazer 25 anos. Eu cheguei aqui em dezembro de 99. 25 mesmo, né? Pois é. Então, aí o que aconteceu? 26, né? Vai fazer 25, né? 26. Nós temos 2024. Ah, é, 25. É, a matemática aqui tá fraca. Fugi da escola. É. Então, o que acontece, gente? A minha mãe veio pra cá em 97. E eu fiquei no Brasil, depois meu irmão veio em 98. Eu tinha só meu pai, perdi meu pai no Brasil, então praticamente, né, não tinha mais a minha família. Então a minha mãe começou na jornada de me trazer pra cá. E aí quando foi em 99 eu consegui vir definitivamente. Finalmente eu consegui vir. Eu não vim com visto, eu tive meu visto negado 2 vezes. E eu vim, não vim pelo México, eu vim de outras formas, mas que não sei se vocês me entendem, mas é isso aí. E aqui estou eu. Espero não ter pergunta da Kátia. Qual foi a primeira impressão que você teve quando você chegou assim? Você falou, uau, Estados Unidos. Você falou, nossa, que horror. Como é que foi essa impressão sua? Ó, gente, pra começar, quando eu vim pra cá, eu tava vindo como turista, né? E eu cheguei na Flórida e foi todo aquele processo de turismo e tal. Que? Turista. Turista. Então foi todo aquele processo. E aí, finalmente, eu cheguei na Flórida e vim pra New Jersey, que era onde que minha mãe e minha família tava. Minha mãe e meu irmão. Então, quando eu cheguei aqui, como eu cheguei em dezembro, foi na época do inverno rigoroso. E naquela época o tempo não era bipolar, realmente estava muito frio. E a primeira impressão que me bateu foi, eu quero ir embora pro Brasil de volta. Eu fiquei louca, eu não queria ficar aqui. E foi me bater naquela depressão. Aqui 5 horas da tarde escurecia, eu não conversava com ninguém, eu não conhecia ninguém. Naquela época não tinha telefone, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada, não tinha WhatsApp, nada. Então eu já comecei a cair naquela depressão de querer, de ter arrependido de ter vindo pra cá, já queria voltar logo pro Brasil. Naquela época a gente comprava um cartão pra telefonar, né? E ligava de cartão. Você comprava um cartãozinho que tinha crédito, aí você ia no orelhão e usava os créditos que tinha naquele cartãozinho. E acabou também, desligava assim, bum, né? Era, desligava. Então, quando você chegou aqui, você já falava inglês? Não falava inglês. E eu comecei a trabalhar numa fábrica e lá tinha muitos hispanos. Então eu comecei a falar mais espanhol, porque era a minha língua mais próxima, mais fácil. Então eu comecei a falar mais espanhol. Foi aonde que me ajudou até então para poder ir correndo atrás dos meus propósitos, né? Lidando com a dificuldade do dia a dia. E então, quando você chegou, você começou a trabalhar na fábrica? Eu comecei a trabalhar na fábrica. Era uma fábrica que embalava maquiagem. E aí depois eu trabalhei numa outra fábrica também, mas eu trabalhei mais tempo nessa fábrica. E depois eu comecei a limpar a casa de ajudante com uma senhora lá que me pagava $20 por casa. E ela não fazia praticamente nada. Eu que fazia tudo sem mal ter experiência. Eu que fazia. Então, assim, as partes piores eu fazia, que era limpar banheiro, limpar a cozinha, aspirar, passar pano. Eu que fazia $20 por dia.
Era horrível. E você... E qual foi assim, o maior desafio que você encontrou aqui? Tirando que você não falava a língua, que você não tinha experiência do trabalho daqui, tirando essas coisas, qual foi um maior desafio assim, que você enfrentou? O meu maior desafio foi porque, como eu cheguei aqui em dezembro, eu tinha conhecido o pai da minha filha lá no Brasil. Então a gente meio que era namorado. Como ele conseguiu o visto, tudo bonitinho, ele conseguiu vir pra cá em novembro. Ele chegou aqui em novembro de 99. E aí, quando eu cheguei, tinha ele. Então a gente ainda tava meio que namorando, né? Aí, o que aconteceu? Eu cheguei em dezembro, então naquela lua de mel, eu acabei engravidando da minha filha mais velha, que eu tenho hoje. Vai fazer 24 anos. E, então, assim, minha maior dificuldade foi, porque quando você chega num país, o que acontece? Igual aqui, por exemplo, o que acontece? Você praticamente tem que nascer de novo, né? Primeiro lugar, você tem que falar a língua, você tem que aprender aonde você tá geograficamente falando. Você não sabe de nada, você não conhece ninguém praticamente, são pouquíssimas pessoas. E às vezes as pessoas não estão com disponibilidade para fazer um turismo e te apresentar o lugar, então você tem que se virar sozinha. Então eu me vi num lugar praticamente tendo que nascer de novo e ainda grávida ainda, gente. Isso não foi fácil, não. Foi maior Mas a sorte dela que ela me conheceu logo em seguida, viu? Eu conheci ela. Mas isso é outra história. Outra. Porque senão não cabe tudo num vídeo. Cabe não, que porque a coisa é longa. Imagina contar uma história de 25 anos num vídeo, de 15 minutos. Não tem jeito. Agora conta aqui pra gente, você voltaria pra morar no Brasil? Não, não voltaria, porque primeiro que eu já criei raízes aqui, que são as minhas filhas, que jamais vão acostumar lá no Brasil. Elas, né, já estudaram aqui, uma ainda tá estudando, então eu não ia conseguir... Só uma pergunta, suas meninas nasceram aqui? Nasceram aqui. A primeira, igual eu falei pra vocês, em dezembro, eu cheguei em dezembro, fevereiro eu engravidei, em novembro ela nasceu. E a outra é do meu segundo casamento agora, que ela vai fazer 16 anos. Então, assim, como eu tenho minhas meninas aqui, então, assim, já criei raízes e eu também não me acostumaria mais no Brasil. Porque eu vim pra cá muito nova, então, assim, nova, né? Eu era bem mais nova, 25 anos, hoje eu tenho 46 anos. Então, quer dizer, eu vim pra cá com 21 anos. Então, metade da minha vida no Brasil, metade aqui. Então, assim, a minha infância praticamente eu vivi no Brasil e o começo da minha juventude aqui, né? Então, eu já não costumo mais morar pra morar, não. Você gosta mais daqui ou você gosta mais de lá? Gostar, eu gosto mais de lá. Mas o que te faz gostar mais de lá? O clima, as pessoas, o acolhimento dos amigos, essa não pressão em cima, né? Porque aqui a gente vive sob pressão, não é? Assim, você tem muitas responsabilidades e tal. Assim, eu gosto de lá. E uma pergunta, você, na sua casa, né? Vocês falam português com suas meninas, você fala inglês, suas meninas falam português, inglês ou falam só inglês? Vocês comem a mesma comida brasileira ou você come mais americanizado, assim? Isso, ótima pergunta. Então, as minhas meninas, eu falo português com elas lá dentro de casa, ensinei, a mais velha fala fluente. A outra menor já fala também bastante, entende tudo, às vezes ela perde uma palavra ou outra, mas ela fala bastante também, ensino português pra elas e a gente fala em português. Meu marido geralmente fala, eu falo em português, meu marido fala inglês, então assim, elas são bilíngues, elas falam as duas línguas. E a gente come, as comidas basicamente eu cozinho todo dia, arroz, feijão, aqui tem os supermercados brasileiros, eu gosto de tomar o café do nosso Brasil, eu gosto de comer o arroz do Brasil, ou feijão carioquinha, então assim, tem coisas que eu não consigo abrir mão. Mas tem, né, carne, essas coisas que é incomum, eu compro qualquer no supermercado normal. Você tem acesso fácil, assim, às coisas do Brasil lá perto da sua casa? Você tem bastante acesso perto de você? Tem supermercados que vendem essas coisas lá perto de você? Não tem, porque eu morava em New Jersey e agora eu estou morando na Pensilvânia. A Pensilvânia, onde eu moro, é uma região mais americanizada, então não tem muito coisa não. Quando eu quero fazer compras para comprar coisas do Brasil, farinha, feijão, arroz, as coisas, eu tenho que ir no supermercado lá em Newark para poder comprar. Que lá é uma comunidade mais brasileira. ou menos assim, de quanto tempo dirigindo, por exemplo? É mais ou menos 1h20 mais ou menos. Então eu vou, compro as coisas que eu quero comprar do Brasil e vou para minha casa e pronto.
1 hora e Então 20, tá, mais pra ou menos. gente encerrar, vou te fazer a última pergunta. Conta pra gente que lá perto da sua casa, como é que é a comunidade brasileira? Tem muita gente, tem pouca gente? Você se interage com eles? Tem aquela vida social com eles, assim? Como é que funciona lá? Não, eu moro numa área americanizada, inclusive aconselho a quem tá vindo pra cá não ir pra umas regiões igual a minha que eu moro, porque, assim, vocês têm que ir mais pros estados mais santuários, por exemplo, Massachusetts, que tem uma comunidade brasileira muito grande lá, que tem Flemington, né? Flemington. Framingham. Framingham? É Framingham. Eu não conheço lá. É bem. Framingham. Lá tem, não aconselho ir pra Flórida, porque hoje em dia, para imigrantes, que principalmente que estão chegando aqui, não tá um lugar bom para se viver devido ao governador lá, todo mundo já tá sabendo, não é novidade para ninguém, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar aqui que eu respondo. E New Jersey também é um estado santuário, então tem outros estados que vão acolher os imigrantes que estão chegando aqui agora e não falam inglês, não tem papel, pra poder já você chegar. Depois, se quiser, tiver tudo regularizado, se você quiser ir para um outro estado, quiser morar em um outro lugar, aí já é mais fácil pra você ir com suas pernas mesmo. Mas o lugar que eu moro é mais americanizado, não tenho muito contato com meus vizinhos, é só oi, 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 pronto. Mas agora uma coisa também, falei que era a última pergunta, mas vou fazer mais uma, porque isso também é uma coisa que todo mundo quer saber, né? Uhum. Você já sentiu, assim, alguma discriminação na pele? De alguém discriminando você por você ser brasileira, ser uma imigrante, ou seus filhos, né? Ou tipo isso, assim? Já sofri sim. Eu morei numa cidade que inclusive assim tinham mais americanos negros, e aí a minha filha, a primeira filha, que é branquinha do olho azul, sofreu muita discriminação por isso, ainda mais quando ela entrou no jardim, ela falava só português, porque era bem no comecinho que eu cheguei aqui, não falava inglês com ela, então ela falava português. Ela no começo foi a primeira escolinha dela. Então ela chegou lá, branquinha do olho azul, falando português, ela sofreu muita discriminação. Já a minha segunda filha sofreu discriminação por ela ser mais moreninha, e agora eu estou morando numa área mais americanizada. Então, ela também sofreu preconceito. Tipo, as crianças perguntavam pra ela assim, por que seu cabelo é enrolado? Por que seu cabelo é preto? Essas coisas assim, entendeu? Então, sofreu sim discriminação. Eu já briguei nas 2 escolas, por causa das 2 meninas, já. Isso é uma coisa que, se vocês forem para uma comunidade brasileira, pelo menos no começo, né? Porque é claro que depois você vai querer criar suas asas e ir para outro lugar. Mas pelo menos no começo, se você quiser ir para uma cidade que tem brasileiros, que vai facilitar a sua vida em questão de trabalho, em questão de adaptação. Então, assim, vai ajudar bastante nessa questão. Se você tiver filho, você não vai passar por isso, mas isso aí é um conselho que eu dou pra quem tá pretendendo vir pra cá. Luciana, então, é isso por hoje, gente. Obrigada pela atenção de vocês. A gente vai voltar sobre a minha vida depois, Isso. né? Contar um pouquinho da minha história. A gente tem que contar a história dela pra depois a gente conectar a nossa história. Porque nós duas temos uma história juntas, entendeu? E foi bem no começo. Praticamente virou quase família. Isso. Aliás, a gente é uma família, né? Então, querendo ou não, a gente é família, então a gente vai A gente não contar queria isso. não, mas a gente é. É igual assim aquela música Tapas e Beijos, é mais ou menos Mais isso. tapa do que beijo. É. Mas a gente dá certo. No final. Não, a gente não dá certo. A gente dá certo. Não dá. Aí, tá Não vendo dá. como é que é? Isso aqui é porque a gente tá gravando. Não, quando desligar aqui, a gente vai começar a brigar. Nem é sempre assim, mas a gente volta. Não volta. Volta? Volta pra falar depois. No próximo vídeo. Eu achei que a gente ia voltar depois desse vídeo. Não, a gente volta a gente vai fazer outro vídeo agora falando da história da Kátia. Se você quer saber da história dela, a gente não esquece de dar o like pro YouTube distribuir nosso vídeo mais. Se vocês tiverem alguma pergunta, qualquer dúvida, pode perguntar, que a gente tá aqui pra ajudar. E clica no esquece de clicar aí sininho. no sininho, subscrever pro canal da gente, pra pegar toda a novidade que surgir. Isso, que senão vocês não vão ficar sabendo de nada não, tá? E olha que aqui tem muita coisa. Tem, viu? isso é só o começo. 25 anos aqui, melhor nem chegou ainda. Não chegou. Então, Até mais, gente. beijo, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.